Olá, bom dia a todos que nos acompanhem em mais um programa Quando Você Voltar, para abordar esse assunto que é tão importante, né, e que está tão pertinho da gente, que é a causa do desaparecimento de pessoas. Hoje eu trago para conversar conosco a Laídes de Martini Almeida, que busca pelo seu pai, o seu Fiorello, que está desaparecido há quase 8 anos, e também o delegado responsável pela Delegacia de Desaparecidos aqui de Santa Catarina, uma delegacia especializada, Dr. Vanderlei Redondo. Bom dia para vocês. Bom dia. Bom Muito, dia. muito obrigada por estarem aqui conosco. E eu vou começar conversando, delegado, o senhor me dá uma licencinha, mas vamos começar pelas mulheres. A Laídes, é uma busca, né, que há 8 anos você vem trazendo, e agora no início desse ano, desse mês, agora em outubro, na verdade, completa 8 anos. Como é que é buscar e não desistir nunca? Olha, uma busca assim incessante, sem desesperadora, né? Toda noite você vai dormir e você pensa assim, nossa, mais um dia sem notícia nenhuma, mais um dia, você não sabe onde o teu pai está, você não sabe como ele está, o que aconteceu. É muito difícil. Mas a esperança, a gente cada dia se renova, né? A gente não desiste, não pode desistir de maneira nenhuma, né? Mas é bem triste. Conta pra gente como é que aconteceu, Laídes, porque ele morava, inclusive, na mesma casa que você, certo? Ele morava com o meu irmão. Aham. Ele sofreu um acidente de carro há mais ou menos um ano antes, porque até então ele morava sozinho, né? Aí ele foi morar com o meu irmão, porque depois de várias cirurgias ele ficou com perda de memória, né? Então ele foi morar com o meu irmão e uma certa manhã, 5 horas da manhã, foi vista pelas câmeras de um vizinho de frente, assim, que ele saiu 5 horas da manhã de dentro de casa, simplesmente saiu e nunca mais foi visto. Nunca mais voltou. Nunca mais voltou. E aí vocês continuam nessa busca incessante por ele, o tempo vai passando. Com certeza a gente vai procurando e cada notícia, cada telefonema que alguém dá, mesmo que não tenha nada a ver, mas a gente corre atrás, a gente não desiste. A É família sempre um, toda, né, vai. é sempre um pontinho de esperança, né? Sempre um pontinho de esperança, sempre. Pessoal, a gente está mostrando aqui, né, a foto do seu Fiorello e a gente pede que se alguém tiver visto, né, claro, ele pode estar com outras características, mas as principais características dele, Laídes, como ele era, assim, descreve ele pra gente, até porque às vezes as pessoas veem pela rua alguma pessoa semelhante, né, algum senhor perdido sem saber por onde andar, pode ser um indício também, né? Sim, ele era bem alto, ele tinha 1,97 m e ele sempre foi uma pessoa assim magra, mas, né, pode ser que não esteja mais assim, né? E como ele, na época, tinha 81 anos, então agora ele já está bem velhinho, né? Então, Pele bem clara. bem claro, eu acredito que na rua é bem difícil encontrar, né? Mas eu acredito assim que alguém possa ter recolhido ele, né? Sim. E É, se tiver alguma informação, né? eu peço, faço um apelo que se quem estiver ouvindo, assistindo esse vídeo, né? Que se tiver qualquer informação, mesmo que seja assim, de tempos atrás, né, que nos informe, porque a gente vai atrás, de qualquer maneira a gente vai atrás, pode ser em outros estados, a gente vai atrás, não tem problema nenhum, a gente vai. Com certeza. Inclusive, para auxiliar nessa procura, casos como este, aqui conosco, então, o delegado, Dr. Vanderlei Redondo, justamente é essa procura incessante que vocês também alimentam, né, doutor? Porque são muitos desaparecidos e casos semelhantes ao do seu Fiorello, né? Não, e com certeza, principalmente, Grazia, aqueles casos anteriores à criação da Da delegacia. delegacia. É o Então, caso, né? é o caso que torna para nós muito mais difícil das diligências a ser feitas em todos esses casos aí que a gente tenta buscar nos sistema, informações, e quando os familiares também nos procuram para dar alguma informação. Então, Inclusive, é importante a gente lembrar, a Delegacia de Desaparecidos completou nesta semana 6 anos, gente. São 6 anos
que o Estado implantou essa divisão, vamos dizer assim, né, dentro da investigação, especializada só em investigar desaparecimentos, tráfico de pessoas, questões relacionadas a esse assunto. E os números eram bem assustadores, né, doutor Vanderlei? Quando nós inauguramos a delegacia, nós homologamos tudo que existia de BO de desaparecimento. Deu em torno de 18.500 no estado. E se contar esses 18.500, mas neste período aí de 2013 até agora, dá aproximadamente mais uns 12, 13 mil. Hoje, nós temos no sistema 1.356 casos. Ou seja, de quase 30 mil, já resolvemos bastante, então. E essa dificuldade, até que nós estamos conversando, é que o pessoal registra a ocorrência, no momento que o familiar retorna, ele esquece de ir na delegacia. Então, um trabalho para nós muito grande, que a gente tem uma perda de tempo muito grande, entrar em contato com os familiares para ser feita a baixa. Então, esse é um pedido, apelo, né? até um pedido que a gente faz. A pessoa, no momento que registrou, veio o seu ente querido, retornou para casa, registrar a ocorrência de reaparecimento. E essa é um anseio justamente porque a Delegacia de Desaparecidos, ela conta, infelizmente, com um número pequeno de investigadores, e aí qualquer dispêndio de tempo, né, que não seria necessário porque o caso já está resolvido, é deixar de lado um outro caso que está demandando mais importância, né? Com certeza. E hoje, com essa experiência que a gente tem ao longo dos 6 anos, que a gente vê que é um número muito grande, mais de 95% dos BOs que são registrados, as pessoas retornam para suas residências no mesmo dia ou, no máximo, 1, 2 dias. E, em razão dessa demanda aí, como eles não dão baixa, a gente tem que ficar entrando em contato com os familiares. Mas mesmo assim, mesmo sabendo que elas retornam no mesmo dia, é importante que vocês aí que nos acompanhem tenham isso em mente. Se desapareceu, comunica. Comunica a polícia, comunica a delegacia, a polícia militar, polícia civil. Por quê? A partir do momento que você comunicar, o trabalho começa imediatamente, certo, doutor? E é muito mais rápido. E principalmente hoje, desde o início da delegacia, que nós damos uma prioridade, casos de crianças, idosos e pessoas portadoras de necessidades especiais. Então, são os casos que a gente já, no momento que a gente tomou conhecimento do fato, a gente já procura obter mais informações dos familiares para proceder às diligências. Bom, na época em que aconteceu o caso do seu Fiorello, né, ela diz, não existia ainda a Delegacia de Desaparecidos, mas como é que vocês procederam? Vocês já foram à polícia? Como foi? Sim, no mesmo instante já foi, porque essa casa vizinha que eu falei que viu as câmeras. Um policial na época ele era ativo, né? Então, a ajuda dele mesmo foi, nossa, ele, os amigos dele e toda a rua, todos os amigos, nossa, tornou-se uma mutirão, assim, para procurar, né? E foi feito o BO, foi assim procurado imediatamente, né? Então, essa procura imediata, quando se faz o boletim de ocorrência, né, doutor, tem toda uma agilidade nas investigações. Por conta disso, inclusive, que se aboliu aquela ideia de que tinha que esperar 24 horas, né? Lembra que antigamente se falava isso, né? Era a orientação que se dava na delegacia. Não, ele está na casa do irmão, do vizinho, ele volta. Mas hoje é o que a gente expressa para todos os policiais, no momento que a pessoa for registrar a ocorrência, fazer o registro, já vai para o nosso sistema, que é para todo o estado de Santa Catarina, e já vai estar lá como indivíduo desaparecido. Inclusive, existe isso, gente. No sistema, quando a pessoa é desaparecida e é registrado, aparece na documentação dele, que é um sistema, claro, utilizado apenas pela polícia, enfim, né, pelo poder público, um carimbo de desaparecido.
E isso acaba auxiliando. Infelizmente, não temos outras políticas mais efetivas, né, doutor Vanderlei, que interligasse todos os estados, mas isso já acaba sendo mais uma ajuda. E principalmente que a gente tem uma ligação maior com o Paraná e Rio Grande do Sul. São os dois estados, como nós podemos acessar, né, alguns policiais do estado, principalmente nas áreas de investigação, tanto Rio Grande do Sul e Paraná. E vice-versa, eles também acessam. Então, no momento que registrou aqui, a Polícia Civil do Paraná, do Rio Grande do Sul, Polícia Militar, já tem conhecimento do desaparecimento dessa pessoa em nosso estado. Até porque muitas pessoas acabam desaparecendo, embarcam no ônibus, né, por conta de perda de memória, embarcam no ônibus e vão, pega carona no meio da estrada, acabam indo parar em um outro estado. Então, essa interligação entre os sistemas é fundamental. Infelizmente, a gente não tem isso em todo o país, né? Isso que a gente aguarda que seja feito a nível nacional, porque a dificuldade que a gente tem que mandar, eu tenho os colegas de todos os estados do Brasil, eu tenho que mandar o WhatsApp, eles me mandam para mim solicitando algum tipo de diligência. Mas se tivesse no sistema, seria muito mais fácil. Seria É algo ainda a facilitaria. se pensar, então, aí, né, Sim. para o poder público, tanto aqui de Santa Catarina como de outros estados, que entrem num acordo, porque com certeza Santa Catarina nós temos 1.300, mais de 1.300 desaparecidos. Paraná também não deve ser diferente, Rio Grande do Sul também não. São realidades que estão aí muito próximas da gente, né, doutor? E essa dificuldade que a gente tem de saber dos outros estados. Então tem que entrar em contato com eles para saber realmente que a gente aguarda que seja feito isso a nível federal, até com o Ministério da Justiça aí, que a gente está aguardando. A lei está em vigor, mas de direito tem, mas de fato até agora não temos como alimentar esse sistema. Eu acho que uma informação bem importante para quem nos acompanha é o perfil do desaparecido. Apesar da gente saber que, né, qualquer pessoa, classe social, idade, enfim, não tem todo mundo pode desaparecer, pode acontecer, não é, doutor? Mas existe hoje, dentro dessas 1.300 pessoas desaparecidas em Santa Catarina, um perfil que é preciso a gente ficar atento. Principalmente do sexo feminino, 1/3 dos desaparecidos, né, os casos de maioria adultos. E no caso de adolescentes, a metade é do sexo masculino. Então, de adolescentes, o problema que nós temos maior são de mulheres que desaparecem, conflito familiar, aquela idade que a gente menciona até como aborrecência, né? Que realmente não concorda, que os pais não obedecem, os pais não querem ir na escola, querem ter uma vida própria. Então, um conflito muito grande que isso constantemente a gente é procurado por mãe, pai, para tentar uma solução nos casos. Que muitos deles, que a gente sempre menciona, que a filha, por exemplo, saiu, está lá, por exemplo, no morro, alguns casos aí está no morro, o que a gente menciona, tudo bem, nós podemos ir lá buscar essa adolescente, só que ela vai voltar para casa, o problema está em casa, e ela vai voltar, e nós tivemos inúmeros casos assim. Reincidência, né? Reincidência, então o problema está acontecendo em casa, então a gente orienta para ir no conselho, a delegacia da criança e do adolescente, conversar com psicólogos para procurar harmonizar na família. Ou seja, por vezes o problema do desaparecimento, porque as pessoas nos perguntam sempre, né? Mas o que leva ao desaparecimento? São vários fatores. O conflito familiar talvez seja um dos principais, né? Eu gostaria de perguntar para a Laídes, esse não foi o caso, né, da Laídes, porque o seu Fiorello, ele tinha, na verdade, problema de saúde, mas eu sei que fica na cabeça de vocês sempre aquela questão da volta, né? A esperança. E o nome do nosso programa é Quando Você Voltar. Então, eu vou perguntar a você, Alaides, quando o seu Fiorello voltar, como é que vai ser? O que você imagina? Qual é a sua expectativa? Quando ele voltar, além de dar um longo abraço, né? Aí eu acho que termina-se esse luto, né? Que a partir do momento que a pessoa desaparece, você fica num luto, assim,
num luto eterno, né? E eu acho que daí você fecha esse ciclo, né? Para continuar a vida, né? Porque é uma vida que você fica parcialmente parado. Não só os filhos, mas a família toda. Os netos, né? Você tem um Netos, filho que filhos. cresceu com saudade do avô, né? Sim, e cria-se muita depressão, muito pânico dentro da família. Principalmente os mais jovens, eles vêm crescendo com isso. Mesmo sem a gente comentar muito, assim, mas infelizmente cria-se isso. Então, quando ele voltar, vai ser muito bom. Muito bom. E o que você diria para as pessoas que têm idosos em casa, enfim, e que às vezes passam por algum problema, né? Alguma doença, Alzheimer, perda de memória? Olha, eu pediria que cuidasse mais do que nós, porque não que a gente não cuidasse, né? Era 24 horas cuidando, a gente nunca deixava ele só, né? Nunca deixava ele sair sozinho, mas... Toda isso, atenção né? é Toda atenção, toda atenção. É voltada. como uma criança, como um idoso, é como duas crianças. Bom, que em breve a gente possa ter alguma notícia a respeito do seu Fiorello. E mais uma vez a gente pede, a foto está aqui, se alguém tiver alguma ideia, né? Mesmo que seja de anos passados, como a própria Laídes falou, que entre em contato com a delegacia, não é, doutor? Qual é a recomendação para as pessoas que nos acompanham? Principalmente, a gente precisa, a polícia não tem bola de cristal, a gente sempre menciona, a gente busca informações, tudo que houver de informações a respeito de que conheça algum desaparecido, alguma informação, para nós é muito importante. Então, aí solicitamos que entre em contato conosco, tem o nosso e-mail, desaparecidos@pc.sc.gov.br ou através do nosso telefone 3665-5595. Isso porque qualquer pessoa que está na rua, às vezes a gente passa por uma pessoa, um morador de rua, né, doutor? Inclusive, esse é um trabalho que a delegacia faz muito de resgate de pessoas nas ruas, que a gente vai falar em uma outra oportunidade, certamente, a gente ainda volta a falar sobre esse assunto, mas às vezes a gente passa por alguém e a gente ignora aquela pessoa que está ali na rua, mas ela pode ser o familiar de alguém que está procurando. E com certeza. O que a gente sempre precisa? Pelo menos se a pessoa viu, olha, usamos no caso, parecido com o seu Fiorello, que não adianta só falar para nós, poxa, meu Deus, você tem um celular, tire uma foto e encaminha para nós, para a gente dar prosseguimento, que às vezes não adianta, eu vi ele lá na rua, não sei não. Isso é muito comum. Então aí não custa, tira uma foto, aí tudo bem, encaminha para nós que a gente vai fazer as investigações necessárias. Até para descrever a roupa que estava, né? Com porque certeza, são muitas status. pessoas morando na rua hoje. Sim. E aí fica difícil, mas qualquer ajuda é bem-vinda, porque é uma frase que eu uso há pelo menos 7 anos. Vocês são os nossos olhos Com certeza. na procura das pessoas desaparecidas. A gente agradece muito a todos e vamos ficando por aqui até a próxima sexta-feira.